Stephanie Baker e Rogério Reyes, mais conhecido como Quatreiro, fazem parte de um caso que abalou a indústria da luta livre e que hoje, em 2026, continua tendo repercussões tanto entre os fãs quanto no âmbito legal. Fique neste vídeo para descobrir toda a história. Era o ano de 2021 e tanto Quatreiro quanto Stephanie Baker faziam parte do elenco de lutadores do Conselho Mundial de Luta Livre. Eles coincidiram durante vários anos nos cards da Arena México e da Arena Coliseu. Quatreiro era uma das figuras de destaque da nova geração dinamita, enquanto Stephanie Baker, de origem chilena, estava se consolidando como uma das amazonas mais importantes da empresa. Como costuma acontecer no meio, o contato constante nos eventos semanais e as viagens pelo interior do país para diversos eventos facilitaram a interação entre eles. Embora tenham mantido o relacionamento de forma privada por um tempo, foi a convivência diária na academia e nos eventos que permitiu que passassem de colegas de trabalho para um relacionamento amoroso. Stephanie, com uma mentalidade muito profissional e focada, encontrou em Quatreiro alguém que entendia o sacrifício da luta livre. No entanto, o relacionamento deles sempre teve que navegar em águas turbulentas devido à rivalidade política. Quatreiro já era uma das maiores estrelas da Tatuzutuaei, a concorrente direta do Conselho Mundial. Durante 2022, o casal se tornou um segredo de polichinelo. Apesar de trabalharem para empresas rivais, eram vistos juntos em academias e eventos privados. Stephanie era a estrangeira que havia conquistado o respeito com pura técnica. Na verdade, ela foi a primeira sul-americana no Conselho Mundial. Quatreiro, por outro lado, carregava o legado de seu pai sem caras e de uma das famílias mais protetoras e poderosas de Lagos de Moreno, Jalisco. Em suas redes sociais, embora não mostrassem fotos românticas, eles davam pistas de sua união. Stephanie chegou a declarar em entrevistas daquela época que se sentia estável e apoiada, sem imaginar que essa mesma estabilidade se tornaria um verdadeiro pesadelo. O relacionamento deles se tornou de conhecimento público de forma infeliz em março de 2023, devido a alguns incidentes legais, quando foi relatada uma agressão física por parte do lutador contra Baker. Antes desses eventos, o casal não costumava expor muito sua vida pessoal nas redes sociais, mantendo um perfil discreto diante da mídia. Com o passar do tempo, e após as investigações de 2023, vieram à tona detalhes que a princípio passaram despercebidos. Dizem que a família Quatreiro exercia uma forte influência sobre ele. Stephanie mencionou mais tarde que, antes dela, o lutador já tinha tido incidentes de agressividade com outras parceiras, mas o poder midiático dos Dinamita conseguia silenciar esses rumores. Enquanto Stephanie ascendia meteoricamente e ganhava campeonatos, a pressão sobre o relacionamento aumentava. No mundo da luta livre, as hierarquias e os egos costumam ser complicados, e a independência de Baker chocava com a estrutura tradicionalista do ambiente de Quatreiro. Como já disse anteriormente, o conflito se tornou público no início de março de 2023. Stephanie Baker apresentou uma denúncia formal à Fiscalia Geral de Justiça da Cidade do México após um incidente ocorrido em sua residência. Segundo seu depoimento e as provas apresentadas, que incluíram fotografias de marcas em seu pescoço, ela declarou ter sido agredida fisicamente por Quatreiro, que era seu parceiro sentimental naquele momento. Baker denunciou que, durante uma discussão em 2 de março de 2020, o lutador supostamente a agrediu e tentou estrangulá-la. Esse ponto foi crucial, já que o estrangulamento é interpretado legalmente como uma intenção de tirar a vida, o que permitiu que o Ministério Público reclassificasse o crime. Embora inicialmente se falasse em violência familiar, a investigação do Fiscalia da Cidade do México determinou que existiam elementos suficientes para imputar acusações ainda mais graves. Em primeiro lugar, pela relação sexual e sentimental, assim como também pela agressão física. De um feminicídio baseado na dinâmica das lesões relatadas por Baker, especificamente a tentativa de asfixia. Em março de 2024, vazaram conversas do WhatsApp que fazem parte do inquérito. Nessas conversas,
Stephanie informava a lutadora Lalledra, amiga de ambos, sobre a agressão. Nas mensagens, foi observado que Stephanie descreve o ataque, enquanto a resposta de Lalledra, de acordo com as capturas, sugeria que Stephanie cobrisse as marcas e não dissesse nada para impulsionar a empresa de luta livre para não prejudicar a carreira de Quattrero. Por sua vez, Lalledra diz que Samson, irmão de Quattrero, também batia nela e que a irmã de Samson uma vez a defendeu. Essas provas reforçaram a posição de Stephanie sobre a veracidade da agressão e a tentativa de encobrimento por parte do círculo do lutador. Quattrero foi detido em Aguascalientes após um evento de luta livre em 11 de março de 2023 e transferido para o Presídio Oriente na Cidade do México. Sua equipe jurídica apelou para a presunção de inocência e argumentou que se tratou de uma briga mútua, sem intenção de matar, tentando sem sucesso reclassificar o crime para lesão corporal leve. Após mais de um ano em prisão preventiva, foi relatado que Quattrero obteve uma medida de liberdade condicional em meados de 2024. Apesar de ter conseguido uma liberdade condicional temporária por meio de recursos judiciais, as provas apresentadas por Stephanie, laudos psicológicos, marcas físicas e testemunhos foram contundentes. Quattrero, na audiência, disse que foi Stephanie Baker quem o agrediu. O juiz, em plena audiência, questionou Quattrero por que ele não pediu ajuda se foi Baker quem o agrediu, e Quattrero respondeu: "Fazer isso não é coisa de homem." Quattrero foi declarado culpado pelo crime de tentativa de feminicídio. Após 3 anos de um processo legal exaustivo, o tribunal na Cidade do México. O lutador detido. O lutador função de luta, Aguascalientes, após uma luta livre. O lutador foi detido em Aguascalientes após ser preso em uma luta para determinar a quantidade exata de anos de prisão que deverá cumprir. Stephanie Baker manteve uma postura firme, declarando em diversas ocasiões que seu objetivo é criar um precedente para que nenhuma outra mulher no meio da luta livre permaneça em silêncio diante do abuso. Ela, dos Estados Unidos, comemorou esse passo não como uma vitória pessoal, mas para todas as mulheres na indústria que sofreram abusos por parte de figuras intocáveis. Stephanie Baker, mais uma vez, ressurge do sofrimento, mas desta vez talvez com sua alma um pouco mais tranquila, porque a justiça agiu e esteve do lado dela, e deixa uma mensagem clara para qualquer mulher que esteja passando agora pelo mesmo que ela passou.